Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer ter você aqui comigo para mais um vídeo no nosso canal Bereanos. É sempre um prazer muito grande ter você aqui comigo para conversarmos sobre assuntos da Bíblia, sobre Deus, apologética, escatologia e coisas relacionadas a esta. E como nós comentamos no nosso vídeo passado, né, nós estávamos falando sobre o quê? Bibliologia, né, parte 1. E hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre como devemos interpretar a Bíblia. A propósito, eu gostaria de pedir perdão para vocês, porque durante essa semana passada, eu não postei vídeo, peço desculpas, tá? Porque estava acontecendo bastante coisas na minha escola, estava bastante prova, semana de prova, mas eu, para compensar o vídeo que eu não gravei semana passada, eu vou gravar um outro vídeo durante essa semana, tá? Essa semana possivelmente é a última semana de escola, eu já vou entrar de férias, aí é isso aí, tá? E sobre essa questão da interpretação bíblica, infelizmente nós vemos aí na internet muitas pessoas com diversas interpretações e principalmente interpretações negativas das escrituras, não é mesmo? Pessoas criticando a Bíblia, olha esse texto aqui, olha esse texto aqui, e eu gostaria de explicar para vocês como se deve interpretar verdadeiramente as escrituras e por que que existe tanta interpretação ruim da Bíblia. O que que acontece? Existe uma forma de estudar um texto chamado exegese. Exegese, o que é isso? É você extrair do texto aquilo que ele realmente fala, certo? Aquilo que ele quer transmitir para você. Então, para você conseguir extrair aquilo que ele realmente fala, é necessário você fazer o quê? Buscar os documentos originais, né? Pesquisar ali o contexto histórico e cultural da época que ele estava sendo produzido, o que o autor tinha em mente, qual que é o gênero literário, você fazer um estudo bastante aprofundado do texto. Porém, existe um outro termo que eu gostaria de falar aqui também, que é exegese. O que é isso? É você extrair do texto aquilo que você quer, é você impor a sua opinião a ele. E como é que isso é feito em relação à Bíblia? Muitas pessoas dizem, inclusive eu já daqui a pouco vou mostrar exemplos disso, mas e texto tal, e isso, aquilo, e isso aqui, isso aqui. Só que o que as pessoas estão fazendo com a Bíblia é uma exegese. Por quê? Porque a Bíblia ela foi um texto, um livro, que ele foi escrito, como nós comentamos no vídeo passado, no período de 1500 anos. É um livro milenar que foi escrito no outro lado do mundo. O contexto histórico e cultural que a Bíblia foi produzida foi um contexto completamente diferente do nosso. Você lê a Bíblia com a ótica dos dias de hoje é errado. É claro que você vai chegar às conclusões que você chega. Só que, uma pergunta que eu sempre faço: a Bíblia foi escrita no nosso país e ontem? Não foi. Então, por que que se interpreta a Bíblia com a ótica de hoje, da sua cultura? É necessário se fazer uma exegese. Você tem que ir lá nos textos originais, você tem que pesquisar a cultura da época e aí sim ler o texto com as óticas do tempo em que ele foi produzido. Beleza? Entendido isso, eu gostaria de dar dois exemplos de milhares de exemplos que eu poderia dar para vocês de má interpretação das escrituras. O primeiro exemplo que eu gostaria de dar para vocês está em Deuteronômio 20, 16 a 17 e Deuteronômio 2, 2, 34, que vai falar sobre a questão das nações que Deus mandou matar, né, todas as mulheres e crianças das nações e por aí vai. Em Deuteronômio 20, 16 a 17 diz assim: porém, nas cidades destas nações que o Senhor seu Deus lhe dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor seu Deus ordenou,
vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amoreus, preste atenção principalmente nos amoreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Quando a gente vai para Deuteronômio 2:34, diz assim: naquele tempo, tomamos todas as cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Não deixamos nenhum sobrevivente. E aí? Como é que nós interpretamos esses textos, não é mesmo? Porque Deus, eu não pesquisei assim tão profundamente. Na realidade, eu pesquisei sim bastante sobre isso, mas eu não encontrei a passagem exata onde fala que Deus ali fala para Israel: matem todas as mulheres e crianças. Mas isso está implícito ali no texto, né? Onde Deus manda ali, de certa forma, que Israel matem todas as mulheres e crianças e até mesmo mulheres grávidas, né? Todo ser com vida, todo aquilo que tem fôlego, né, para matar. Como é que nós interpretamos estes textos difíceis? Muito simples. Para início de conversa, nós temos que ter em mente que esses povos não eram povos inocentes, né? Eram povos que eles cometiam das mais diversas abominações possíveis. Quando você lê ali Êxodo, eu acho que até mesmo Levítico, Deuteronômio também, o próprio livro de Deuteronômio, o Pentateuco em geral, exceto Gênesis, você vai ver claramente que Deus proíbe Israel ali de várias coisas. E boa parte dessas coisas que Deus proíbe Israel fazer eram coisas que as nações vizinhas de Israel faziam, né? Então o que você vai ver que aquelas nações faziam? Elas cometiam incesto dos mais variados tipos possíveis, pais com filhos, avós com netos, sobrinhos com tios, irmãos com irmãos e assim por diante. Eram povos que cometiam zoofilia, sexo com animais e principalmente, eu acho que esse é o principal, eram povos que sacrificavam os seus próprios filhos aos deuses. Eles pegavam crianças, bebezinhas, acredito que até mesmo recém-nascidas, e tacavam fogo nela, em sacrifício aos próprios deuses. Então, tire da sua cabeça essa ideia de que aqueles povos eram inocentes, não sei o que, pare. Aqueles povos não eram inocentes. Segundo, quando nós vamos lá para Gênesis, e aí você entende o porquê que eu pedi para você se atentar à palavra ali, amoreus. Quando você vai para Gênesis, capítulo 15, verso 16, vai dizer o seguinte: na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amoreus ainda não se encheu. Vou repetir para você. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amoreus ainda não se encheu. Se lembra que eu pedi para que você se atentasse a um povo daquela lista de povos que eu citei lá em Deuteronômio 20, 16, 17? Por quê? Porque aqui em Gênesis 15, o que nós vamos ver? Que nós sabemos que os amoreus eles faziam parte das nações que Israel iria ali matar, condenar, né? E o que nós percebemos, o que a passagem de Gênesis 15, 16 vai nos revelar? Que Deus teve misericórdia daquelas nações. Aqui está falando dos amoreus, mas com certeza isso vale para todas as nações que estão citadas na lista ali de Deuteronômio 20, 16, 17. Por quê? Porque os amoreus faziam parte daquelas nações. O que aqui essa passagem ela nos revela? Que Deus deu mais de 400 anos para que aquelas nações se arrependessem. Quando nós vamos ler o livro de Jonas, nós vemos ali uma verdade que muito provavelmente, possivelmente, nós podemos concluir isso, que Deus enviou profetas a essas nações para alertar elas, da mesma forma como Deus enviou Nínive, ou melhor, Deus enviou a Nínive Jonas para alertar aquela nação.
para que ela se arrependesse, Deus possivelmente alertou essas nações enviando profetas a elas. E, infelizmente, aquelas nações não se arrependeram. E Deus teve que condenar elas. Mas, se mesmo assim você não está satisfeito, algo que nós também podemos concluir é que quando Deus manda na Bíblia Israel matar todas as mulheres e crianças, nós podemos concluir que isso é uma linguagem hiperbólica. O que é uma linguagem hiperbólica? É quando eu me utilizo de um exagero na minha fala. Eu utilizo de um exagero. Por exemplo, quando eu digo, eu estou morrendo de fome. Isso é literal? Óbvio que não. Eu estou me utilizando de um exagero para dizer que eu estou com muita fome. Da mesma forma, quando Deus manda na Bíblia matar todas as mulheres e crianças, ali Deus está utilizando de um exagero para falar para Israel que eles tinham que destroçar mesmo, acabar com aquele povo, mas não completamente. Provas. Quais são as provas de que isso realmente, essa interpretação realmente é certa? Quando nós vamos analisar os documentos históricos ali dos outros povos, de povos ali, entre aspas, vizinhos de Israel, quando nós vamos ver documentos históricos da época, nós vamos perceber que esta mesma linguagem na Bíblia, ela era comum em outros povos. Um exemplo que eu poderia te dar, a Estela de Merneptah, que é de 1208 a.C., ela vai falar o seguinte, o faraó Merneptah vai dizer o seguinte: Israel está derrotado, sua descendência não existe mais. Perdão, Israel está devastado, sua descendência não existe mais. Quando o faraó Merneptah fala isso, ele está se utilizando de uma linguagem hiperbólica para dizer que realmente ele como é que eu posso dizer? A destruição foi tanta, mas foi tanta, que para expressar o quão grande foi essa destruição, ele se utiliza de um exagero, de uma hipérbole, né? Mas nós sabemos muito bem que Israel continua muitos e muitos anos depois desse acontecimento, né? Ele não destruiu completamente a nação de Israel. Ali está ele se utilizando de uma linguagem hiperbólica. E a outra prova de que isso é uma linguagem hiperbólica é que nós vemos que estes povos eles continuam por muitos e muitos anos, mesmo com esses genocídios que Deus manda, não é mesmo? Entendido isso, eu acredito que foi uma resposta bastante satisfatória para você. Uma outra passagem difícil, né, que nós poderíamos tratar aqui é a passagem de Deuteronômio 28 e 29, que diz assim: se um homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado e a pegar à força e tiver relações com ela e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata e, uma vez que a humilhou, terá de recebê-la por esposa. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Em algumas traduções diz, não poderá repudiá-la, né, em sua vida. Muitos indivíduos, né, por aí da internet, isso assim até me causa uma certa raiva, né? Usam esse texto para criticar a Bíblia, dizendo, tá vendo aí? A Bíblia fala que não sei o que, se o cara estuprasse a moça, o cara tinha que se casar com ela. Tá vendo aí o Deus da Bíblia? A Bíblia é machista, não sei o que, o Deus da Bíblia é sádico, que isso, que aquilo. Bobagem pura. Quando nós vamos ler o texto anterior a esse texto, ou seja, é falta de leitura. Os indivíduos, eles simplesmente pesquisam para criticar a Bíblia. Eles querem procurar cada vírgula das escrituras, qualquer brecha para tentar criticar a Bíblia. Quando nós vamos olhar o texto anterior a esse, 25, 26 e 27, diz o seguinte: porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e a forçar e tiver relações com ela, então morrerá só o homem. Vou repetir.
Então morrerá só o homem que teve relações com ela. A moça, vocês não devem fazer nada. Vocês não devem fazer nada. Ela não tem culpa de morte, porque este caso é semelhante ao do homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida. Pois o homem encontrou a moça no campo. A moça que tinha um casamento contratado gritou, e não houve quem a livrasse. Então veja bem, qual que é a opinião de Deus em relação ao estupro? O que se deve fazer segundo o próprio Deus como estuprador? Matá-lo. Matá-lo. Então, por que que um estupro para com uma jovem virgem que não tem casamento, né? E um estupro de uma jovem que tem casamento é condenado com a morte, e um estupro de uma jovem que é virgem não é condenado com a morte. Por que isso? Qual é a diferença? Porque naquela época, e aí que entra a exegese, nós temos que fazer uma exegese, naquela época a virgindade era algo que tinha um grande valor social, era algo que tinha um grande valor cultural naquela época. Se um homem ele encontrasse a moça virgem, ele inclusive tinha, se ele não encontrasse virgindade na moça, ele tinha o direito de reclamar com o pai dela. Se aquela moça ela foi estuprada, ela não tem mais virgindade. Portanto, quem ia querer se casar com ela? Possivelmente algum homem poderia se casar com ela, mas as probabilidades eram baixas. Muitos homens não iam querer se casar com ela e tudo mais. E naquela cultura, a mulher, ela dependia muito do marido. E quando o pai dela morresse, quem é que ia ficar com ela? Quem é que ia sustentar ela se ela não tem marido? O pai dela morreu, quem é que ia sustentar ela? Então, Deus, ele teve que dialogar com a cultura da época. E para proteger as mulheres, o que Deus fala? Olha, você abusou sexualmente daquela moça. Portanto, você vai ter que ter responsabilidade para com ela. Eu não vou deixar impune isso. Você vai ter a obrigação de se casar com ela, você vai ter que pagar o dote dela e você vai ter que se casar com ela. Eu não vou deixar que você fique por aí, estupre ela e fique por isso mesmo. O Antigo Testamento, muitas pessoas falam, não sei o que, a Bíblia é machista. A Bíblia dava direitos às mulheres. Se você vê nos povos pagãos, nos outros povos, se a mulher ela quebrasse uma xícara, o marido dela tinha o direito de matar ela. Tá entendendo? Então nem compare, nem sequer ouse dizer que a Bíblia é um livro machista. Então, assim, quando nós lemos a Bíblia corretamente, quando nós consideramos o todo, quando nós fazemos uma exegese e não uma exegese, tudo se explica. Tudo se explica. Novamente, repito, isso são apenas 2 de vários exemplos que eu poderia dar para vocês. Então, assim, se você tem alguma dúvida em relação à Bíblia, se você tem alguma dúvida em relação a alguma coisa das Escrituras, não fique com a dúvida. É essa a diferença de um ateu para um cristão, a diferença de uma pessoa com uma outra religião, com uma outra cosmovisão, para um cristão. Um cristão, ele continua, ele pesquisa, ele vai a fundo, ele continua ali pesquisando, ele procura as respostas. Uma pessoa que ela tem uma cosmovisão diferente de um cristão, o que ela vai fazer? Ela fica com a pergunta. É isso que causa a apostasia de muitas pessoas. Então esse é meu apelo hoje. Que você fique com Deus, continue acompanhando aqui o meu canal, onde eu vou discutir diversos temas bíblicos e diversos temas em relação à Bíblia. Fica comigo até o próximo vídeo e até mais.